Então vamos lá, vamos finalizar o nosso seminário de adoração. Nessa quarta-feira estamos terminando com o capítulo 6, tá? Eu não segui a apostila por completo, porque não daria tempo, mas hoje nós vamos finalizar com barreiras que impedem o louvor. Vou pedir para colocar aí o slide. Nós vamos ver algumas barreiras que se levantam para tentar impedir o nosso louvor e a nossa adoração. Então está aí, primeira barreira, que é a mais básica de todas, é o pecado. Então, a primeira barreira que se levanta entre nós e o Senhor, para que a gente não tenha acesso à presença dEle, é o pecado. Então, por que uma pessoa não convertida, por que uma pessoa que não nasceu de novo, ela não adora? Ela pode até louvar, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Onde é que está isso na Bíblia? Salmo 150. O Salmo 150 é o resumo de todos os salmos. E o último versículo do livro de Salmos é o Salmo 150, verso 6. E diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Então, animais respiram, animais louvam o Senhor. Plantas respiram, plantas louvam o Senhor. E seres humanos também respiram, claro, e louvam ao Senhor. Então, louvor é para qualquer, vamos trazendo para os homens, para a raça humana. Louvor é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode louvar a Deus. Agora, adorar, não. Adorar é um privilégio somente dos filhos. Certo? É como se Nádia vai lá na minha casa e ela tem o privilégio de sentar à mesa, comer conosco e tal. Mas Adriel e Abner, eles têm maior privilégio, por exemplo, entrar no nosso quarto a qualquer hora, deitar na nossa cama, no meio da madrugada. Ela não vai fazer isso porque iam chamar ela de pirada, ficou doida, Veja, há privilégios que só os filhos desfrutam. Então, quando estamos falando aqui, certo, eu estou falando para filhos. Então, os filhos de Deus, eles podem enfrentar a barreira do pecado. O pecado é uma grave barreira. O pecado não confessado nos inibe. É muito interessante isso. Quando um crente está com pecados não confessados, ele fica inibido, ele fica estranho. Fulano está tão estranho, o que será? E muitas vezes esse estranho é pecado não confessado. Porque isso quebra a comunhão com Deus, a pessoa não se sente livre mais. E o pecado é algo muito grave, irmãos. Não nos sentimos mais livres, não nos sentimos mais à vontade, até a gente ter certeza que o nosso pecado foi perdoado. Vamos ler o Salmo 24, ele vai projetar aí, mas se você quiser abrir sua Bíblia ou acessar aí no seu celular, Salmo 24, versos 3 e 4. Salmo 24, versos 3 e 4. Inclusive esse salmo é bem parecido com o que a pastora Cristiane domingo citou, o Salmo 15. E o Salmo 24 e o Salmo 15, eles são muito parecidos. Porque são perguntas que o rei Davi está fazendo ao Senhor. E olha as perguntas que Davi faz. Quem poderá subir o monte do Senhor? Monte aqui, vamos substituir por presença. Certo? Então, monte do Senhor aqui seria sinônimo da presença do Senhor. Em outras palavras, quem estará na presença do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqui também o lugar da presença. E a resposta é o verso 4. Aquele que tem mãos limpas e um coração puro e que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Então o próprio Davi, ele responde
no verso 4. Quem vai ter acesso à presença de Deus? Quem tem mãos limpas e coração puro. Mãos representa as nossas ações, certo? Porque mãos é fazer. E coração representa as nossas motivações. É mais profundo. Deus, além de querer mãos limpas, que são as nossas atitudes, Deus quer motivações puras. Vocês sabem a diferença entre uma água limpa e uma água pura? Se você não sabe, eu vou te explicar. A água que sai nas nossas torneiras é uma água limpa, ou pelo menos deveria, mas vamos pensar que é. É uma água limpa. Essa água ela passou por processos químicos de purificação, a sujeira decanta, assenta, passa por filtros e chega na nossa torneira a água limpa. Mas você sabia que ela não era limpa? Essa água que sai nas nossas torneiras, elas provavelmente já serviram outras vezes. E caiu no rio, no açude, lá no reservatório, foi captado, purificado e voltou para ser utilizado. Mas é uma água limpa. Eu posso dizer que ela é uma água pura? Não. Água pura fala de fonte. A fonte da água, quando ela é pura, aí sim a gente diz, essa água é uma água mineral. É uma água pura. Então é diferente, irmãos. Nós podemos ter atitudes limpas, mas a gente pode ainda ter motivações erradas. O que é que nós temos que orar? Senhor, purifica o meu coração. Eu quero ter motivações puras. Eu quero que a fonte seja pura. É possível pegar uma água completamente podre e torná-la limpa, através de processos químicos, como eu já falei. E tem alguém que pode até beber, mas não é pura na fonte. Não é como uma água que brota na fonte pura. Então, Deus, além de querer mãos limpas, Ele quer coração puro. Nós temos que orar sempre pelo nosso coração, porque o nosso coração ele é muito enganoso. Às vezes nós estamos com motivações erradas, motivos errados. Às vezes a gente está fazendo uma coisa, é para o Senhor, mas a motivação às vezes é errada. E a gente tem que ir lá no fundo do nosso coração, porque pode ter orgulho, pode ter vaidade, pode ter competição, pode ter inveja, pode ter ciúme. Lá na fonte. Por isso que Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então esse salmo, queridos, está dizendo que o Senhor dá acesso a pessoas com mãos limpas e com coração puro. Então, como é que uma pessoa que está com pecado não confessado vai ter mãos limpas e coração puro? Não tem. Se você esconde pecado, seu coração está sujo. O outro texto que vamos ler é Isaías 59. Veja aí. Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esse texto é muito forte, porque diz que o braço do Senhor, a mão do Senhor, não está escondida. Vamos ler na versão atualizada. Eu coloquei na NVI, mas eu gosto de como a atualizada
cita esse versículo. Isaías 59, na Revista Atualizada. Olha como diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então Deus quer abençoar, a mão de Deus está estendida, os ouvidos de Deus estão abertos, mas são os nossos pecados que nos separam de Deus, porque Deus é santo. Então Deus, ele não mistura a natureza santa dele com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Tem um versículo, inclusive, se não me engano, em Abacuque, que diz que o Senhor é tão puro, que ele não pode enxergar o pecado. Anote aí esse versículo para você ler. Abacuque, capítulo... Deixa eu só procurar aqui. Capítulo 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Deus não pode olhar para o pecado diretamente, porque Ele é tão santo, que se Ele olhar para o pecado diretamente, Ele tem que agir. E o nome disso é juízo de Deus. Então, nós não podemos abrigar pecado não confessado na nossa vida, porque isso é uma grave barreira para a gente não adorar. Um crente com pecado não confessado, ele não adora com liberdade. Ele se sente culpado, ele não quer levantar as mãos, porque está debaixo de culpa. Olha o remédio aí, 1 João 1,9. Esse é um versículo que todo crente deve ter memorizado. Esse é um dos versículos da classe da nova criatura. Então, existem alguns versículos na classe da nova criatura que a professora, né, que é bem exigente a professora, ela pede alguns versículos para memorizar. E esse é um deles. Se confessarmos, eu já tenho ele decorado, não vou nem olhar para os slides. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É porque eu coloquei aqui, acho que tá normal, né? Então qual é o remédio, irmãos, para o pecado não confessado? A confissão. Você não pode guardar pecado. Pecado não confessado é igual a uma fruta podre. É igual a um pedaço de carne podre. Ninguém guarda dentro de uma geladeira um pedaço de carne podre. Uma fruta podre, uma maçã, um tomate podre junto de outros, vai apodrecer tudo. O pecado é como o fermento, diz a Bíblia. E o fermento, ele contamina. Então a primeira barreira que nós temos que vencer é o pecado. Se você pecou, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, o justo advogado, ao qual nós podemos recorrer e pedirmos a Ele que nos purifique. Mas nós temos que abrir a nossa boca para confessar. Outra coisa, tem gente que peca no varejo e pede perdão no atacado. Já ouviu isso? Pecar no varejo, né? Peca aqui, ali, acolá, isso, aquilo. Aí quando vai diante de Deus: Senhor, me perdoa pela minha multidão de pecados. Ô gente, tu não soubesse pecar tintim por tintim, agora vai pedir perdão assim de forma genérica? Não, a gente vai pedir perdão dando nome. Senhor, hoje eu fofoquei. Me ajude, Senhor, a controlar minha língua, porque eu falei mal do meu irmão. E fofoca, Deus, é um pecado grave diante de Ti. Você está dando nome. Senhor, hoje eu tive olhar impuro.
Cristiane falou dos homens com olhar impuro, mas as mulheres também têm olhar impuro, viu? É porque às vezes a gente só associa como se fossem os homens com olhar impuro. Mulheres também hoje acessam pornografia. Parece que antes era só um pecado dos homens, mas não. Então a gente precisa abrir a boca e confessar, um por um. Quando você confessa, e eu sempre ensino isso, qual é a velocidade, qual a demora, qual o tempo que Deus leva para perdoar um pecado? O tempo que nós levamos para confessar. Se eu demoro um dia, Deus demora um dia. Se eu demoro um ano, Deus demora um ano. Mas se eu demoro um segundo, Deus demora um segundo. Amém? Então, primeira barreira, que muita gente está preso nessa barreira aqui. Chega no culto e não consegue adorar. Por quê? Porque está com pecados não confessados, guardados, escondidos. Joga para debaixo do tapete. Não faça isso. Pecado não é algo que se brinque. Pecado é como câncer. Sabe por que minha mãe faleceu de câncer? Porque ela escondeu. Ela escondeu. Eu não sei se ela escondeu dela mesma, ela escondeu da gente. Quando foi detectado, já estava avançado. Tentou de todos os jeitos, mas não conseguiu mais. Porque já tinha se espalhado. Então, primeira barreira é o pecado. Vamos para a segunda barreira. A segunda barreira é a condenação. Coloca aí. Mesmo quando a gente confessa, a gente é perdoado, mas tem pessoas que não aceitam o perdão. Tem pessoas que não se perdoam. E aí o nome disso é condenação. Não é mais a condenação por causa do pecado. São pessoas que estão debaixo de condenação, mesmo tendo confessado. Mesmo elas seguindo o caminho bíblico de confessar, de abrir o coração, mas elas continuam debaixo de acusação. E o diabo, o nosso adversário, um dos nomes do diabo, no Antigo Testamento ele é chamado de Satanás, que significa adversário. Mas no Novo Testamento ele é chamado de diabo. E diabo significa acusador, difamador. Aquele que fala mal de mim e de você para todo mundo e para nós mesmos. Não mais diante de Deus, porque diante de Deus ele não tem mais acesso, certo? Como ele tinha no livro de Jó, o diabo foi no meio dos anjos e teve acesso à presença de Deus. Hoje não acontece mais isso, porque Jesus foi à cruz do Calvário. E o nosso acusador caiu. Mas ele acusa a quem? A mim e a você. Diante de quem? De nós mesmos. Então tem gente que está debaixo de condenação, porque não se perdoa, aí o diabo aproveita e começa. Tu não presta não. Olha o que tu fizesse 300 anos atrás. E a pessoa, eita, é mesmo. Há não sei quanto tempo atrás eu fiz isso. Eu era terrível, eu caía nesse pecado. Eu cometi esse erro. E a pessoa está debaixo de condenação. Então, você precisa vencer essa barreira. O diabo não pode ficar te condenando de um pecado que você já confessou. Você tem que tomar posse. Se eu confessar, ele é fiel e justo para me perdoar. Vamos ler Romanos 8:1. Eu acho que eu esqueci de colocar nos slides. Mas o remédio para a condenação é você aceitar o perdão de Deus e confrontar o diabo. Romanos 8:1 é poderoso. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você tem que dizer isso para você mesmo e você tem que dizer isso para o diabo. Satanás, olha, já não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora você só pode dizer isso se você viver uma vida de confissão, de arrependimento. Aí você tem como chegar e dizer, não estou mais debaixo de condenação.
Jesus já me perdoou. E não importa o passado que você teve, o pecado que você cometeu, o sangue de Jesus, Ele pode perdoar todos os pecados. Amém? Lá na Alemanha, eu acho que até na classe Nova Criatura que fala sobre isso. Na Alemanha tem uma escultura de uma balança. E na balança está assim, um prato está lá embaixo e o outro está aqui em cima. E quando olham para o prato que está lá embaixo, é uma gota do sangue de Cristo. E nesse prato aqui que está lá em cima, são os milhões e milhões de pecados que a gente cometeu, na forma de livros. Uma gota do sangue de Jesus pesa mais do que todos os pecados que nós cometemos. Amém? Isso não é autorização para a gente viver pecando, porque o nome disso seria libertinagem, né? Se aproveitar da graça, Deus vai me perdoar, eu vou e peco. Não, o nome disso é libertinagem. Mas eu não posso também viver debaixo mais de acusação. Por isso que a minha vida tem que ser na luz, eu tenho que andar na presença de Deus. Eu tenho que consertar todas as minhas pendências. A gente sempre tem que estar fazendo essa análise, olhando para o nosso coração, olhando para o nosso caminhar, para as nossas atitudes, sempre pesando, né? Sempre fazendo essa autoanálise. Por quê? Porque se os pecados estão confessados e na luz, se estão diante de Deus confessados, não há mais condenação. E muitas pessoas, infelizmente, elas continuam debaixo de acusação, elas continuam debaixo de condenação. Você tem que vencer essa barreira, em nome de Jesus. Amém? Porque é uma falsa culpa. Olha, irmãos, eu já vivi muito isso, viu? Uma falsa culpa. Deus me perdoava, as pessoas me perdoavam e eu não me perdoava. Porque eu era muito, muito exigente comigo mesmo. E aí você vive debaixo de condenação o tempo todo. Então eu tive que aprender a viver debaixo da graça. Vamos para a terceira barreira. Mundanismo. Vem de mundo. Mundanismo é tudo que esfria o meu amor por Jesus. O apóstolo João disse: não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. O que é o mundo? É o planeta Terra? Não. Mundo é o sistema que nos envolve. E o apóstolo João usa muito essa palavra em sua primeira carta. É tão importante, né? Vocês que estão começando a caminhar com Cristo, leia 1 João pelo menos 7 vezes. Para depois você começar a ler o Novo Testamento de Mateus. Mas 1 João é muito forte, porque João fica dizendo, olha, não ameis o mundo. O mundo jaz no maligno. O que é isso? O mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo da influência do maligno. Queridos, nós estamos cercados por esse sistema chamado mundo. O mundo está nos cercando. E nós temos que ter discernimento. Nós acabamos agora de ter as festas juninas, né? Muita coisa boa que a gente pode comer, celebrar ou se confraternizar, mas existe um limite. E tem crentes que não sabem esse limite. Então, a cultura está contaminada. A nossa cultura, ela não é uma cultura santa. A cultura está contaminada. As músicas de hoje estão contaminadas, mas as músicas de antigamente também eram contaminadas. Era uma coisa mais inocente. Certo? Eu lembro que eu era criança e uma vez eu fui perguntar à minha mãe: ô minha mãe, por que Luiz Gonzaga canta? Luiz Gonzaga não, Genival Lacerda canta que ela deu o rádio e não me disse nada. Eu não entendia, mas era duplo sentido, não era o rádio. A cultura está contaminada, só que hoje é explícito. Hoje está num nível explícito. As músicas hoje são
explícita, sexo explícito nas músicas. Mas antigamente as músicas também eram contaminadas. Então não é porque é música de antigamente, as músicas de antigamente. Não. Você tem que ter discernimento, querido. Você tem que ter filtro, você tem que saber que seu ouvido não é pinico do diabo para você ficar deixando ele derramar toda coisa de sujeira. Irmãos, eu tomei a decisão desde que eu converti. Eu não curto músicas seculares. Não curto. Eu não ouço. Por quê? Porque eu não preciso. Eu não preciso. Não preciso, eu não quero. É uma decisão minha. E que eu tenho ensinado isso aos meus filhos e que eu tenho ensinado isso às minhas ovelhas. Agora, quem quiser, pratica. Quem é sábio, pratica. Então, música, novelas, filmes, livros, sites, tudo isso faz parte da cultura. E tudo isso está no mundo. E a gente tem que saber separar. A gente tem que saber, isso eu posso, isso é lícito, isso convém, isso não convém. Nós temos que ter discernimento, gente. E eu não posso criar regras para vocês, porque senão, quantas regras vão serem criadas? Milhares e milhares? Nós vamos voltar à lei de Moisés? Porque tem gente que quer que a gente diga o que pode, o que não pode. Não, você tem o Espírito Santo, você pode buscar o Espírito Santo, você tem a palavra, você pode crescer na palavra, amadurecer, relacionamento com Deus. Claro que uma coisa ou outra, a gente pode pedir ajuda, a gente pode perguntar uma opinião, mas eu não estou com você 24 horas. Você precisa ter maturidade e discernimento. Então, o que é mundanismo? Tudo que esfria meu amor por Jesus, é o oposto de espiritualidade. Espiritualidade é o que me aproxima de Deus. Mundanismo é o que me afasta de Deus. Então o apóstolo João ele foi muito claro: não ameis o mundo. Quando nós estamos voltados para as coisas desse mundo e não para as coisas do reino de Deus, a gente não tem liberdade para adorar. Por que fulano não tem fome e sede de Deus? Você já perguntou isso? Por que alguns crentes não têm fome e sede de Deus? Porque estão com a barriga cheia de quê? Das coisas do mundo. Como é que você vai ter sede por Deus? Depois que você enche a barriga, você vai sentir fome? Não, vai ter que digerir para poder sentir fome de novo. Então nós, muitas vezes, estamos sendo alimentados pelos olhos, pelos ouvidos, que são as janelas da alma, né? Olhos, ouvidos, né? Até um toque também pode ser carregado de sensualidade, o perfume que a gente sente. Quando eu comecei a gostar de Cristiane, ela usava um perfume do Boticário, Inamorata o nome. Onde eu sentisse esse perfume, era o cheiro de Cristiane, memória olfativa. As janelas da alma, certo? Olhos, ouvidos, o olfato, o tato. Então nós precisamos, né, entender que nós estamos nesse mundo. Eu quero dizer a vocês, é um grande desafio. Não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, né, a gente consegue. Olha Colossenses capítulo 3. Coloca aí para mim, por favor. Colossenses capítulo 3, verso 2 e 3. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Esse é o nosso desafio. Nós estamos aqui na terra, vivendo nessa terra, a gente trabalha, a gente estuda, a gente casa, tem filhos, né? Temos a nossa vida aqui nessa terra, mas com a cabeça nas coisas do alto. É fácil? Não, mas não é impossível, porque outras pessoas conseguiram. E nós não podemos dar desculpas para a gente mesmo. Amém? Então, diariamente eu preciso vencer o mundanismo. Próxima barreira, um conceito errado de Deus. Esse aqui, eu tive muito isso aqui.
eu tinha um conceito errado de Deus. É uma barreira muito forte. Tem muitos que têm uma visão negativa de Deus. Veem Deus como alguém que está prestes a pegá-lo em alguma falta. Deus está com um chicote na mão para descer nas minhas costas, né? Então muitas pessoas têm essa ideia de Deus. A minha ideia de Deus não era de um chicote, mas a minha ideia de Deus era de um velho de costas para mim. Um velho de costas e com as mãos, com os braços cruzados e de costas para mim. Era a ideia que eu tinha de Deus. Que horrível. Ou seja, um velho indiferente que não queria nada comigo. Uma pessoa que não queria relacionamento comigo. E a ideia que eu tinha de Deus era essa. Eu entrava para pedir as coisas a Deus, assim, pedir alguma coisa a Ele se virava assim, ó, com má vontade. Toma, vai. Porque quem fazia isso comigo? Quem era que fazia isso comigo? Meu pai. Vai, está me incomodando. Vai logo, sai. Então era o conceito errado que eu tinha de Deus. Não se escandalizem, tá? Mas eu disse para Deus uma vez: Deus, eu queria tanto que Maria fosse mediadora. Eu sei que Maria não é mediadora, ela não é intercessora, mas eu queria muito que ela fosse, porque com Maria eu teria liberdade. Mas contigo, Pai, eu não consigo. Eu não consigo te chamar de pai. Cristiane também tinha essa barreira. Ela chamava o pai de tio. O pai de Cristiane ela chamava de tio Zezinho. E a mãe ela chamava pelo nome, Teresa. E isso a gente pega e transfere para Deus. Já pensou? Deus não é meu pai, Deus é meu tio. E tem uma grande diferença entre pai e tio, não tem? Para mim, Deus nem era tio. Deus era um velho, indiferente, que estava querendo se livrar de mim o mais rápido possível. Um conceito errado de Deus. Isso se torna um ídolo. Todo conceito errado de Deus que a gente tem é um ídolo que a gente constrói em nosso coração. Porque agora é aquilo que determina o teu relacionamento com Deus. Que no meu caso, impedia o meu relacionamento com Deus. Gente, eu tive que orar, eu tive que jejuar. Eu busquei aconselhamento. Eu pedi que pessoas orassem por mim. Deus levantou um pastor chamado Domingos. Até eu falei isso no podcast, né? O podcast vai sair amanhã, a entrevista lá, a minha conversa. E nesse podcast eu falo do pastor Domingos. Deus colocou aquele homem no meu caminho para restaurar a imagem correta de Deus. Eu era tão exigente comigo mesmo. Pastor Domingos, ele era um homem assim, leve. Ele dizia: Marcos, entra na presença de Deus, desfruta, cara. Deus é bom. Ele me ensinou um novo olhar a respeito de Deus. Não tenha medo de sonhar. Peça a Cristiane em casamento, rapaz. Ele me ajudou muito nesse processo. Ele dizia: não, mas eu falhei muito, eu errei muito, eu não mereço. Ele: não, Deus não é assim não. Deus te perdoa. Então, nós precisamos, irmãos, vencer os conceitos errados, porque isso impede da gente adorar. Eu comecei a ler muito a Bíblia, então Deus se revela através da sua palavra. É na Bíblia que eu vou conhecer o conceito correto de Deus. Jesus se relaciona com o Pai de uma maneira tão linda, então isso vai corrigindo, né? Isso vai mudando o nosso olhar, que é um olhar muitas vezes totalmente distorcido. Pessoas, por exemplo, que foram agredidas, violentadas, né? Pessoas que sofreram abuso sexual, abuso físico. Eu sofri abuso sexual. Então, destrói a autoestima, mas não só destrói a sua autoestima, destrói a forma como você enxerga a outra pessoa. E se for figura de autoridade, meu Deus, a forma como eu me relacionava com os pastores era horrível, era com medo. Eu me sentia um mendigo, eu tinha que rastejar
para pedir atenção, para me darem alguma coisa. Aí eu sabia como manipular, como um bom mendigo. Já que eu sou um mendigo, agora eu vou ser um bom mendigo. Não é? Eu sou um mendigo, eu preciso ficar pedindo atenção, pois agora eu vou me especializar em ser mendigo. Aí eu conseguia manipular as pessoas e me fazia de vítima e ficava pelos cantos. Irmãos, quanta coisa, hein? Mas tudo isso era uma raiz num conceito errado de Deus. Conceito errado de Deus. Graças a Deus, porque quando eu casei com Cristiane, grande parte dessa tranqueira já tinha sido tratada. Porque imagina para um casamento, um buraco negro com outro buraco negro. Porque Cristiane também era, né? Era um buraco negro, querendo engolir o outro. A gente não teria permanecido casados. Mas qual era a raiz aqui? Paternidade. Conceito errado de Deus na paternidade. Então, lendo a palavra, né, conhecendo Deus, através das escrituras, o caráter, o coração de Deus, eu li um panfleto, eu li um livreto chamado O Coração Paterno de Deus. Esse panfleto me ajudou muito a enxergar Deus de uma forma diferente. Amém? Vamos para a próxima barreira. Tradições religiosas. Então, muitas pessoas, porque vieram de uma igreja, né, que lá a tradição era louvar, todo mundo sentado, né, em voz baixa, ninguém levanta as mãos, não há expressões físicas, não há louvor com palmas, né, com dança ou com gritos de júbilo. Então a tradição prende você. Eu vim de uma igreja tradicional. Apesar da minha igreja dizer que acreditava no Espírito Santo, mas era uma igreja tradicional. Mas vamos ler aqui Marcos 7, verso 13. Olha o que Jesus diz aos fariseus. Marcos 7, 13. E assim vocês anulam, invalidam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. O contexto é que eles estavam deixando de obedecer a palavra, porque tinha uma tradição que eles se apegavam, e era um motivo bem horrível, porque com isso eles não cuidavam do pai e da mãe. A motivação era horrível. Eles não cuidavam do pai e da mãe, quando a palavra de Deus dizia, honra teu pai e tua mãe. Aí eles pegavam uma tradição da lei de Moisés, que dizia o seguinte: se você consagrar uma propriedade, alguma coisa ao Senhor, você não precisa honrar seu pai e sua mãe com aquela propriedade. Aí eles gananciosamente, para não perder a propriedade, dizia, é do Senhor, é Corbã, e eles desonravam o pai e a mãe. Aí Jesus vem com esse versículo aqui. Vem com essa frase. Vocês anulam a palavra de Deus através da tradição dos homens. Então, às vezes, nós estamos presos em tradições. Quem sai do catolicismo romano tem tradições. Mas quem sai, muitas vezes, de uma igreja evangélica, como eu saí, era tudo engessado. Mas eu queria algo novo. E eu lembro quando eu fui para Brasília a primeira vez, e quando eu cheguei lá, num ginásio, estava o pessoal, a gente tinha viajado 42 horas de ônibus daqui para Brasília, todo mundo cansado, ninguém queria nem ficar lá, todo mundo queria ir já para o alojamento. Aí eu disse, olha, vocês podem ir, vão para o alojamento, porque eu vou entrar lá na quadra e eu vou ver o louvor. Quando eu olhei de cima, irmãos, que eu vi aquelas pessoas, elas estavam louvando, elas estavam celebrando, elas estavam dançando. Gente, eu digo, meu Deus, eu encontrei meu povo. Eu encontrei meu povo está ali. Eu desci as arquibancadas,
Eu me esqueci que eu estava sem banho, que eu estava 42 horas de viagem de ônibus. Eu entrei no meio daquele povo, mas eu dancei. Eu pulei. Eu celebrei. Sabe quando você solta um animal que estava preso muito tempo num cercado, um cabrito? Eu me senti como um cabrito, um carneiro, que soltaram. Gente, eu fiquei, depois daquele louvor, eu digo, meu Deus, eu encontrei o que eu queria e eu não sabia. Eu não sabia que era isso que eu queria, que era essa liberdade que eu queria. Então eu quebrei realmente uma tradição muito forte. Porque era algo muito mecânico. Eu louvava de uma forma muito mecânica, eu adorava de uma forma muito mecânica. A gente não levantava as mãos, a gente não ficava em pé para louvar. Era só aqueles cânticos lá, tudo decorado. Aí tinha os do inário e ainda tinha o que a gente chamava de corinho. Ou a gente cantava os do inário ou cantava os corinhos. Olha o nome, corinho. Vamos cantar uns corinhos. Aí a pessoa dizia, vamos bater palma, gente, para a gente esquentar. Está muito frio hoje. Quer dizer, não era palmas para aclamar, para aplaudir o Senhor. Era para espantar o frio. Então assim, era muita tradição de homens. E eu tive que vencer essas tradições religiosas, que muitas vezes vão invalidando a liberdade do espírito. E hoje, tantos anos depois, né? Eu me lembro e eu quero sempre conservar, né? Senhor, eu quero ser sempre livre em meu espírito. Não vou deixar que ninguém me prenda. Não vou deixar que tradição dos homens, né, me prendam. Olha o que Hebreus 12, verso 1 diz. Desembaraçando de todo peso. Hebreus 12, verso 1. Diz assim, na verdade é 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem vai correr com uma bola de ferro presa? Não vai. A tradição é como uma bola de ferro. Tem pessoas que você pergunta, mas por que você faz isso? Ela diz, não sei não. Porque todo mundo faz. Não é assim. Por que você levanta as mãos? Por que você aplaude? Por que ficamos em pé? Nós precisamos saber o porquê. E não viver atrás de tradições religiosas. Vamos para a próxima barreira. Estamos finalizando já. Orgulho. E aí entre parênteses está falta de quebrantamento. O contrário de quebrantamento é orgulho. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então o orgulho nos desvia do quebrantamento, nos impede de adorar. Nós temos que orar, irmãos. Orgulho é uma coisa tão sutil, tão sutil. Orgulho é igual a mau hálito. Todo mundo sabe que a pessoa tem, menos ela. O orgulhoso é assim. O orgulhoso, todo mundo sabe que ele é orgulhoso, menos ele. Para ele é a pessoa mais humilde, né, do mundo. Eu me orgulho da minha humildade. E a falta de quebrantamento nos impede de adorar. Né? Quebrantamento é quando nós descemos aos pés do Senhor, prostramos o nosso orgulho, nossos títulos, né, nossas conquistas. Às vezes é o nome da família, né, dependendo se a família é famosa. Às vezes são pessoas que têm dinheiro. Isso vai gerando orgulho. Às vezes são dons, talentos que a gente tem. Não, eu falo muito bem. Eu canto muito bem. Eu prego muito bem. E tudo isso vai me enchendo de orgulho. E quanto mais eu me encho de orgulho, menos quebrantado
eu sou. E a falta de quebrantamento, né, me afasta de Deus. O orgulho se refere a uma constante preocupação em manter uma boa imagem diante dos outros. O desejo de ter sempre uma boa reputação, para que as pessoas sempre estejam me aplaudindo, porque eu estou fazendo tudo muito certo, né? E eu fico dependendo o tempo todo de que as pessoas me elogiem. Então, muitas vezes, o meu orgulho é que está sendo alimentado. E deixa eu te dizer, o orgulho é o pecado que todos nós temos. Até aqueles que dizem que não têm, não, eu sou muito humilde. Mas todos nós. O orgulho foi o primeiro pecado. Na verdade, o orgulho é o pai de todos os pecados. O diabo foi o primeiro orgulhoso. E ele quer passar o coração dele para cada um de nós. Então a gente sempre tem que vencer o orgulho. Às vezes é orgulho espiritual. A gente não me orgulho porque eu sou firme. Eu posso até me orgulhar 37 anos sem me desviar. No meu caso, 37 anos que eu nunca... Cristiano em 38. Sem nunca ter me desviado, viu? E vocês? Pobres pecadores. Entende, irmãos? Até nisso eu posso me orgulhar. Alguém pode se orgulhar, pela igreja que faz parte. Alguém pode se orgulhar porque é filho de pastor. Ou seja, porque tem um talento. A gente pode se orgulhar, irmãos, de toda forma. Então a gente precisa sempre estar observando, porque orgulho é uma forte barreira à adoração. Deus resiste aos orgulhosos. Vamos para o penúltimo. Temor dos homens. Provérbios 29, 25 diz que o temor dos homens arma laços. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O temor dos homens é o medo dos homens. Eita, o que é que fulano vai dizer? Se me virem louvando, se me virem adorando, o que é que a minha família vai dizer? O que é que os outros vão pensar? E a gente fica muitas vezes centralizado no homem. O medo de ser perseguido, o medo de ser zombado, o temor dos homens. Às vezes, o temor dos homens pode vir assim no formato, Eu já vi muitas pessoas assim, não, pastor, mas se eu chorar, eu vou ficar toda borrada, eu vou assanhar meus cabelos, E o que é que as pessoas vão dizer de mim? Um cabelo todo assanhado, a cara toda borrada. O nome disso é temor dos homens. Você está mais preocupado com a sua aparência diante das pessoas, com que você realmente ser livre na presença de Deus. Então, muitas vezes nós nos pegamos com essas coisas. O temor dos homens, a opinião, as críticas. Olha, quando eu comecei a ministrar louvor, eu tive que vencer muita barreira. E uma das barreiras era uma irmã na igreja. Por quê? Ela não tinha motivos. Aliás, ela era muito amiga da minha mãe. Ela era uma das sócias da minha mãe. Foi ela quem sugeriu à minha mãe para colocar o meu nome, Marcos Alexandre, porque era o nome de um ex-namorado dela, que ela achava muito bonito o nome. E eu gosto muito do meu nome, mesmo tendo sido sugerido assim. Pois essa irmã, quando Deus começou a me usar no louvor e na adoração, ela sentava e abria a Bíblia de propósito e ficava me encarando. E eu estava aqui, aprendendo a louvar, aprendendo a ministrar, inseguro, tímido. E quando eu olhava para a cara dela, parecia a mistura de Jezabel com a mulher de Ló, com a mulher de Jó. As três juntas, encarnadas. E a vontade que eu tinha era de ir lá, pegar a Bíblia na mão dela e dizer, tu não lê a Bíblia em casa, tu vem ler a Bíblia aqui na igreja. Que hipocrisia. Às vezes eu ficava assim irado.
E Deus foi me ensinando. Aí eu tirava o olhar dela e olhava para alguém que estava com a mão levantada. Aí eu me concentrava nessa pessoa. Porque eu estava aprendendo a ministrar. Mas era algo muito confrontador. Por quê? Porque ela era uma pessoa influente, ela era uma pessoa muito conhecida na igreja, muito amiga da minha mãe. Imagina eu bater de frente. Eu ia criar um problema sério com a minha mãe. Então eu tive que vencer o temor dos homens. Porque às vezes eu ficava muito intimidado. E às vezes eu ficava olhando para ela para ver se eu via algum sorriso, alguma expressão no rosto de validação. Eu queria que ela me validasse. Mas era o tempo todo, cara amarrada, Bíblia aberta, na hora do louvor. Então eu tive que vencer mesmo o temor dos homens. Foi uma barreira seríssima, irmãos. E aí de vez em quando eu queria dar umas indiretas no louvor, né? Mas ela me paga. Aí eu, no meio das frases que eu falava, eu dizia alguma coisa. Aí eu lembro que uma vez, isso já foi na querigma, já foi em uma outra situação. Era outra pessoa também. Toda vez que eu já era pastor, já há muitos anos depois. Mas toda vez que eu ia adorar, toda vez que eu ia ministrar, aquela irmã ficava com a cara feia, ficava emburrada e sentava e ficava com os braços cruzados. Aí teve uma vez que eu estava ministrando louvor e eu caí nessa cilada. Aí eu disse: olha, tem gente aqui que não gosta de louvor, né? Pois seu lugar não é no céu, não. Seu lugar não é no céu, seu lugar é no inferno. Porque lá não tem louvor. O céu vai ter louvor 24 horas por dia. Portanto, comece a se acostumar desde agora. Mas aí eu estava falando com muita ira. Na hora o Espírito Santo: Marcos, seu espírito está errado. Sua motivação está errada. Você não tem que se concentrar nessa pessoa. Você está sendo manipulado, na verdade, por ela. O nome disso é temor dos homens. É sério, irmãos. Então, às vezes a gente está ministrando aqui na frente com medo das pessoas, querendo a aprovação das pessoas. Isso pode te prender, isso pode criar uma cilada muito forte. E por último, para a gente orar, repressão satânica. Ele diz aqui que a barreira mais séria é quando o diabo se levanta mesmo contra uma igreja, contra um ministério. Pode até usar pessoas, mas as pessoas nem sabem que elas estão sendo usadas pelo inimigo. Mas às vezes é um peso na atmosfera, às vezes o culto está pesado por uma opressão maligna. Porque há um levante do inferno, propositalmente planejado para impedir a adoração. Essa é a mais séria de todas. Então nós precisamos ter discernimento, né? Quem está ministrando, né? Nós os pastores temos que estar sempre, né, antenados. Durante o louvor, quando eu não estou ministrando aqui, que eu estou ali no louvor, eu estou tentando entender. Esse ambiente está livre? Há liberdade aqui no espírito? A igreja está realmente entrando junto com o ministro, com a ministra de adoração? A atmosfera, os céus estão se abrindo. Senhor, o que é que tu estás querendo fazer, falar? No momento da intercessão, o que é que a gente vai orar? Irmãos, a gente não está brincando no culto. Porque eu sei que são vidas que estão aqui, preciosas. Tem gente que pode entrar nesse lugar e ser liberto na hora do louvor, da adoração. Tem pessoas que podem entrar aqui, né, oprimidas, com sentimentos de morte, e elas podem ser tocadas, elas podem ser libertas. Tem gente que pode entrar aqui e ser curada. Tem gente que pode entrar aqui e ser salva. O destino de alguém pode ser mudado radicalmente. Então a gente leva a sério esse momento. E às vezes o diabo vem mesmo para pesar. Eu não sei se você estava aqui domingo de manhã. Os cultos geralmente são diferentes. O culto da manhã e o culto da tarde, eles são diferentes. Certo? Às vezes, de manhã, temos uma liberdade maior do que à tarde. Às vezes é o contrário. Às vezes, de manhã, não tem tanta liberdade, mas à tarde tem. O que é que muda? As pessoas, o ambiente espiritual muda.
Então, nós temos que ter sensibilidade. Domingo de manhã foi muito especial aqui. À tarde foi bom, mas não foi como de manhã. Porque o ambiente de manhã teve sabe aquele bônus extra do Espírito? E o ambiente espiritual, ele tem que ser discernido. Então, irmãos, muitas vezes há uma opressão maligna. Isso pode ser na célula também, certo? Isso pode ser no teu momento devocional. Você está ali, no momento devocional e não consegue se concentrar, há um peso. Você tem que ter discernimento. Às vezes é uma repressão satânica. Como é que se age nessa hora? Se levanta e começa a dizer: em nome de Jesus, em nome de Jesus, céus se abram. Em nome de Jesus, céus se rasguem. Em nome de Jesus, a presença de Deus venha nesse lugar. É assim. É uma batalha espiritual. Amém? Então vamos orar. Vamos ficar em pé para a gente orar. Terminamos então esse tema tão lindo, né? Tão gostoso, sobre adoração. Eu amo falar sobre adoração. Mas agora eu queria que antes da gente encerrar mesmo e você ir para casa, a gente pudesse praticar, né? Feche seus olhos. Nós falamos sobre pecado não confessado. Falamos sobre o conceito errado de Deus, mundanismo. Falamos sobre orgulho, temor dos homens, repressão satânica, várias barreiras que podem querer tentar nos impedir de adorar. Mas quando nós temos discernimento, a gente vai vencendo essas barreiras. Então agora eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos terminar com um tempo de adoração. Obrigado, Senhor, por todas essas semanas de maio e junho, onde tocamos esse tema tão gostoso, tão lindo, que é a adoração. Porque fomos chamados para adorar. Nosso chamado principal e primeiro é adorar o Senhor. Aprendemos que é para o louvor da Tua glória que nós existimos. E eu oro especificamente por esse compartilhar de hoje, que aqui, Senhor, não hajam pessoas com barreiras. Oramos por pessoas que rompem as barreiras, rompem a barreira do pecado, da condenação, da acusação, rompem a barreira do mundanismo, coisas que querem se apegar à nossa vida, tentando nos esfriar, nos afastar do Senhor. Eu oro, Deus, por pessoas que precisam romper com a barreira de conceitos errados do Senhor. Pessoas aqui que têm ideias, que têm, Senhor, conceitos tão distorcidos a respeito de Ti. E nós oramos agora para que tudo isso seja corrigido. Seja alinhada agora a nossa mente com a Tua mente, o nosso coração com o Teu coração. Oramos, Senhor, para que nada nos impeça de adorar. Toda repressão satânica, todo temor dos homens, orgulho em nosso coração, caia por terra. Nós oramos por liberdade, nós oramos por uma adoração que rasga os céus, nós oramos por uma adoração que toca o trono da graça. Comece a adorar com as suas próprias palavras. Vamos ter um tempo adorando espontaneamente. Uma canção não aprendida. Se você puder cantar em línguas, vamos terminar nesse tempo espontâneo cantando em línguas. Antes de cantarmos no lugar de adoração, eu queria primeiro que nós cantássemos espontaneamente, ou em línguas ou em português. Nós celebramos ao Rei, nós celebramos ao Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores, soberano sobre os reis da terra, soberano sobre tudo e todos, e digno, 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 digno.
Espírito. Ramandalababaxoda, ramandoralabás. Ramandalabaralamamashoda, ramandamás. Lugar de adoração, lugar de adoração, lugar de adoração, lugar de adoração, um lugar de honra, vamos dizer. Um lugar de honra, um lugar de glória, um lugar de adoração, lugar que te atraia, lugar que te agrade, lugar que te conquiste pra mim. Lugar de adoração. Sim, Senhor, que esse lugar seja o nosso coração. Que esse lugar seja encontrado em nós, Senhor. Lugar de adoração. Bem suave, levante sua voz, diga. Um lugar de honra, um lugar de glória, um lugar de adoração, lugar que te atraia, lugar que te agrade, lugar que te conquiste pra mim. Lugar de adoração. Você acha esse lugar, Senhor, em nosso coração, onde você se sinta à vontade? Uma casa limpa, uma casa que foi limpa, uma casa que foi purificada. Não haja orgulho, vaidade, vanglória em nosso coração. Oramos por corações quebrantados, que se humilham na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a vencer toda tradição dos homens, toda tradição que nos é imposta muitas vezes com regras, tantos limites que vão sendo gerados e nos impedem de romper. Nós oramos pelo CCA, para que seja uma igreja, Senhor, que vai aos lugares altos da adoração, com as asas da adoração, alcança alturas em Deus, e lá recebe revelação, e nesse lugar recebe a palavra viva. Oh, nós oramos por uma igreja que é livre na adoração, em nome de Jesus, amém, amém. Então estamos terminando. Deus abençoe.